Boa noite. Tudo bem, minha gente? Quer dizer que vocês querem uma encrenca dessa? De uma sexta-feira, 8h10 da noite. Vocês querem muito passar no concurso de vocês, hein? Muito boa noite. Vou esperar vocês se achegarem. Eu acho que tá chegando com um pouco de delay para vocês. Então, boa noite para quem tá entrando agora. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar caderninho, caneta. Vão sinalizar para a professora se o som está ok. Sim, né? Tá vendo? Eu não tô doida. Tem uma galera que quer muito passar esse negócio, né? Vão sinalizar pra mim, prof, o som tá ok, tá tudo perfeito, tô te ouvindo bem, internet tá boa. Bom, hoje o dia foi de sol aqui, então quando o dia é de sol em Macaé eu já fico pensando assim, ai meu Deus, eu acho que a conexão vai ser boa hoje, né? Graças a Deus. Vou esperar esse feedback de vocês, tá? Em relação à conexão, vamos lá. Alguém me sinaliza isso, por favor. Oi, Diego, muito boa noite. Hoje a prof tá de óculos porque eu tô com o notebook aberto aqui para dar aula para vocês hoje. Olha, a chapa vai esquentar aqui, gente. Não é tranquilaço falar sobre filosofia, mas quando a gente coloca macabrejo é ótimo, mas tem que ficar macabrejo mesmo, porque tá chovendo muito por aqui, né? Você deve estar aqui em Macaé também, Diego. Tá sinistro. Macabrejo. Oi, meu chuchu. Muito boa noite. Clari, deve ser de Clarissa. Olha só, deixa a prof falar uma coisa importante para vocês. Se você veio aqui para estudar assim mesmo, sabe? Que bom, Clari. Muito obrigada, meu amor, por esse feedback, tá? Amanda, boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Eu vi que você entrou logo no início. Mas se vocês vieram aqui para estudar mesmo, com força, sabe? Então, a prof já vai adiantar para vocês o seguinte, nas lives do Estratagema, papel e caneta na mão. Por quê? Eu juro para vocês que se vocês não fizerem isso, pegar papel, pegar caneta, vocês vão se arrepender, porque depois vocês vão ter que assistir um pedacinho da live novamente, vocês vão falar assim, pô, bem que a professora falou. Vai ter conteúdo pertinente por aqui e é conteúdo que vai te safar em provas de redação que são difíceis, tá? Hoje a professora vem trazer para vocês filosofia na redação e por quê? Primeiro que a minha relação com filosofia não é uma relação profunda, antes que você pense que eu vivo filosofando por aí, essa prof é de humanas, né? Ela é meio doida, nada a ver. Professora de humanas, meio doida, verdade. Vai, Diego, vai sim, tranquilo. Mas a minha relação com filosofia, meu Deus do céu, meu ensino médio foi só a graça de Deus. Então, quando a gente traz esse tipo de conteúdo para a nossa redação, eu não espero, e nem o teu corretor espera, que você traga... Oi, Andressinha, minha aluna nota 10 na FAB. Maravilhosa você, meu amor. Eu nunca tirei 10 na FAB. Você que tirou, chuchu. Então, o teu corretor, ele não espera que você traga um conteúdo, por exemplo, um tipo de abordagem filosófica profunda, um aprofundamento nesse sentido. Tudo bem, Diego, fique de boa aí. Mas ele espera que você traga um conteúdo bem pertinente e que esteja conectado ao tema. Então, o que você precisa saber em relação à filosofia? Qual é a vertente que aquele filósofo trabalha, né? E de que maneira aquilo está atrelado ao assunto da redação. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A cada ano que passa, as bancas têm tornado os temas de vocês assim mais distantes daquilo que é previsível. Porque quando a gente fala de temas que são abstratos, a gente fala sobre temas que envolvem o comportamento humano,
práticas humanas, substantivos abstratos no próprio tema da redação. Oi, dona Raíssa, seja muito bem-vinda. Boa noite, meu amor. E olha só, quando a professora estava estudando para essa live aqui, e não foi pouca coisa que eu estudei, o que a professora fez? Eu peguei os últimos temas de todos os concursos militares que a professora tem acompanhado, de ESA, porque de ESA até os concursos internos, né? Porque eu vou de ensino médio a ensino superior. Então, até mesmo os concursos internos têm trazido essa vertente, assim, que não abre brecha pra gente dissertar e discutir. Não, Chuchu, era 8 horas, mas você não perdeu muita coisa não, Gabi, a prof começou agora. Pega seu caderninho, sua caneta, que você vai anotar loucamente hoje, tá, Chuchu? Perdeu não. Então as bancas não têm facilitado pra gente. Cada vez menos a gente consegue dissertar dentro da nossa zona de conforto. Aí você treina assim, eu vou treinar sobre obesidade, eu vou treinar sobre mobilidade urbana, eu vou treinar sobre crise hídrica. Para com isso. Sem ingenuidade. Não é que você não pode e não deve treinar sobre isso. Você deve treinar isso também. Você precisa ter repertório sociocultural para falar de mobilidade urbana, falar sobre crise hídrica, é verdade. Mas é ingenuidade sua, por exemplo, chegar numa prova e achar que a sua banca vai facilitar, quando na verdade a própria configuração de mundo torna a peneira dos concursos, né, dos vestibulares e dos concursos, com a sua trama cada vez mais fechada. Então o nível de dificuldade vai aumentando, isso é normal, isso é natural. Então hoje o que a professora vem trazer para vocês são 3 abordagens de 3 filósofos diferentes. E vocês vão perceber que a abordagem que a professora vai fazer desses filósofos é uma abordagem relativamente superficial. Por que superficial? Não vou ficar discutindo com vocês, por exemplo, todas as linhas de pesquisa daquele filósofo em específico. Eu vou pegar aqui uma linha de pesquisa de cada filósofo que é pertinente e que serve para nós como uma espécie de coringa e que pode ser aplicado em vários temas, tá? E aí, além de você pegar o seu papel e a sua caneta, olha só o que você vai fazer. Você tem esse dever aí junto comigo. Tá? Meu aluno por tabela que está aqui acompanhando a live junto comigo. O seu dever hoje é, enquanto a professora estiver falando a respeito dos filósofos, você vai fazendo as suas conexões aí, pensando assim, até que essa abordagem que a professora está falando sobre esse filósofo X, sobre esse filósofo Y, tem a ver, por exemplo, com um tema de redação que eu dissertei, que eu tive dificuldade para encontrar repertório sociocultural. Eu quero que você faça essas conexões. Olha, vamos supor que você não tenha treinado muitas redações. Você vai tomar vergonha hoje. Mas vamos supor que você seja um cara de pau nessa vida e não tenha treinado muitas redações. Então, o que você vai fazer hoje? Você não vai pensar em temas que eu vou dizer que você dissertou, porque você está em débito comigo, não é verdade? Mas você vai pensar em possibilidades. Olha, essa vertente, essa abordagem cabe em temas sobre X, em temas sobre Y. Óbvio que a professora, depois que fizer a abordagem a respeito do filósofo, a gente vai conversar a respeito de algumas possibilidades dentro de algumas temáticas e por aí vai. Eu vou exemplificar até dentro de temas de concursos militares, tá? Então, como eu disse, você já pegou o seu papel e a sua caneta, porque eu, mesmo em live, mesmo conteúdo gratuito, PDF, eu não tô para brincadeira nesse mundo, porque a prof estuda loucamente. Eu vou abordar 3 filósofos. Eu trouxe para vocês um filósofo do século XVI, um filósofo do século XIX e um filósofo do século XXI. E eu procurei trazer filósofos que não são assim tão famosos. Eu procurei filósofos assim mais fora da curva. Tem um que é um pouco mais popularzinho, sabe? Oi, Alex, você tá aqui?
Melhor professora de redação do universo. Meu filho, quem me dera, eu o melhor do universo, adoraria. Mas que eu me esforço para ser muito boa para os meus alunos, eu me esforço. Mas olha, o primeiro filósofo que a prof separou para trazer para vocês se chama Theodor Adorno. Anote aí, Theodor Adorno, com um TH, tá? Theodor Adorno. E a gente fala de um filósofo do século XX, tá? Qual foi o contexto de estudos e de pesquisas desse filósofo? A gente fala de um ser humaninho que simplesmente viveu sob o contexto do regime nazista. E a gente sabe, né, que a própria filosofia nos explica isso, tanto a filosofia quanto a sociologia dá conta de explicar isso, que o homem é óbvio, é influenciado pelo meio, né? Então, olha só, a gente fala agora de uma citação. Eu quero que você anote essa citação aqui que eu vou trazer para você. A live vai, Chuchu, vai, Clarinha. Liberdade, daqui a pouco tudo isso vai fazer sentido. O contexto, a citação, a professora trouxe uma citação. A ideia não é você decorar a citação não, tá? Mas como vocês amam citações, a professora procurou trazer citações desses filósofos para vocês. Então eu vou abrir essa minha explanação a respeito do Theodor Adorno falando uma citação. Liberdade não é poder escolher entre o preto e o branco, mas sim abominar este tipo de propostas de escolha. A prof vai repetir, tá? Liberdade não é poder escolher entre o preto e o branco, mas sim abominar este tipo de propostas de escolha. Numa das vertentes e num dos estudos e linhas de pesquisa do Theodor Adorno, ele fala sobre uma industrialização, é esse termo que ele usa, tá? Industrialização cultural, é a indústria da cultura. E veja, eu estou falando de século XX, 1900 e lá vai bolinha, presta atenção, indústria da cultura, 1900 e alguma coisa. Então, desde 1900 e alguma coisa, óbvio, a gente já tinha, né, nesse contexto o advento do rádio, da TV, do cinema. E existe um filósofo que se levanta e diz assim, olha só, existe uma indústria cultural que é capaz de alienar a população. Existe uma indústria cultural que promove o entretenimento. Por outro lado, ela promove a alienação. Não é uma indústria de cultura boazinha, inocente e ingênua. Tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Agora você consegue entender o porquê de eu fazer questão de falar do contexto em que ele viveu, de uma sociedade nazista? Pela facilitação em que o discurso nazista foi propagado, pela difusão desse discurso, pela maneira como esse discurso atingiu as massas e como ele se propagou com tanta facilidade. Então, se por um lado a gente tem o entretenimento, por outro lado a gente tem uma indústria também que promove uma alienação. 1900 alguma coisa, século 20. Aí você deve estar se perguntando assim, mas professora, caramba, que interessante isso. Quer dizer que desde o século 19 já tinha alguém que falava assim, caraca, cara, então quer dizer que alguém já tinha pensado nisso? Porque a gente se acha assim, nossa, nós somos super originais por levantar bandeiras e dizendo que a mídia aliena as pessoas. Na semana passada eu salvei uma... Como é o nome daquele negócio, gente? Uma charge de uma máquina, uma esteira. O ser humano vai passando na esteira. É um desenho, tá? Não são quadros, não. É um desenho parado. O ser humano vai passando na esteira. E quem passa debaixo de um negócio assim, entra numa forma, o cérebro se torna quadrado no formato de uma televisão. Justamente falando a respeito disso, de como a mídia ela é capaz de alienar as pessoas. Então, olha só, dentro dessa vertente filosófica do Theodor Adorno, que é um filósofo do século XIX,
A gente pode trazer o nome desse filósofo para temáticas que são muito, mas muito recorrentes no nosso meio. Quando se fala sobre cyberbullying, quando se fala sobre cultura do cancelamento, quando se fala a prova da FAB do ano passado, que falava sobre comunicação e informação, deletei. Então, o tema da FAB eu já virei o ano, né? Eu virei a página, eu já tô com a linguagem neutra na cabeça. Mas o tema da FAB do ano passado, de nível superior, é a EAR, CADAR e CAFAR, que é a importância da comunicação e da informação para a formação da sociedade contemporânea. Um negócio assim. Você pode citar um filósofo do século XIX da sua redação, dizendo que as informações são importantes, que a comunicação é importante e que se por um lado ela é capaz de ser de representar a informatividade, o nível de informatividade de um povo, o entretenimento, por outro lado, ela pode ser nociva, e isso já é um contra-argumento. Oi, Ezequiel, muito boa noite, querido. Que bom que você está aqui. Entendem isso? E aí, quando a gente fala sobre esse segmento do Theodor Adorno, ele usa a seguinte nomenclatura também. Ele fala assim, ó, homogeneização dos gostos culturais. Meu Deus, a gente vive isso. Homogeneização na indústria da moda, na indústria tecnológica, indústria da moda, né? Aquilo, coleção verão, pronto, agora está na moda o fluorescente. Todo mundo vai usar fluorescente. Tecnologia, iPhone 20, sei lá. Todo mundo vai comprar o iPhone 20. Amanda, exatamente. ITA 2021 foi um dos temas. Eu separei 2 temas para incluir aqui no final, falando sobre o Theodor Adorno. Justamente o tema ITA 2021 foi esse aí, ó. Que liberdade nos resta no século 21? Olha que pertinente você trazer essa discussão. Até que ponto, de fato, nos resta liberdade? Se até no momento de lazer, no momento de entretenimento, em que você está assistindo a uma televisão, um momento de informatividade, em que você está assistindo a um jornal, porque você precisa se manter atualizado, já que você vai fazer uma prova de concurso, até que ponto existe liberdade, né? ITA 2021. Então a gente consegue já de bate-pronto encaixar um segundo concurso, como falou do concurso da FAB do ano passado, um segundo concurso agora, ITA 2021, porque, gente, essa discussão é extremamente contemporânea. A gente consegue também encaixar aqui temáticas sobre consumismo, porque se nós somos alienados por meio de uma indústria que torna os nossos gostos homogêneos, iguais, essa indústria trabalha para o mercado capitalista, confere? Isso está atrelado, é óbvio, que ao consumismo, né? Existe toda uma estratégia, ninguém quer te convencer, por exemplo, a comprar um celular que é super barato, nem se tem propaganda disso, por exemplo. Acho que a linha de entrada da Samsung é o J, né? Que, olha, quando eu não trabalhava com mídias digitais, a linha J era a linha que eu tinha de celular, porque a prof nunca foi assim a louca das tecnologias. Hoje eu tenho um celular top, e que nem é iPhone, que a prof não curte muito, por causa do meu próprio trabalho, sabe? Mas olha, a gente não vê mais comercial da linha J. O que eles fazem? Eles gastam dinheiro te empurrando linha S, né? Linha Note, S, Note e o iPhone também, né? Raíssa, na parte da estética também serve, óbvio que serve, maravilhosa, sobre a homogeneização dos procedimentos estéticos, tipo cirurgia e procedimentos. Com certeza, se na tua prova cai um tema extremamente abstrato, por exemplo, falando sobre a valorização da beleza, do corpo. A gente vive uma época assim, né? E todo mundo é igual mesmo, né? Todo mundo tem aquela boca, todo mundo tem aquela harmonização facial, todo mundo tem
aquele peito de silicone, né? Olha, um dia eu vou botar, não sei se eu tô precisando, olha, um dia eu vou botar. Eu tenho que dar aula sobre isso, mas eu não sou tão contra não, viu? Mas é óbvio que serve, sim, serve. Então, mais uma vez, se você entrou aqui, aluno do Estratagema, seja aluno seguidor por tabela, ou seja aluno do próprio curso Estratagema, achando que você não ia ter um conteúdo pertinente, veja bem, no primeiro filósofo que a professora trouxe, a gente já consegue pensar em várias temáticas e várias discussões que são super atuais e que a gente conseguiria trazer o nome de um filósofo para uma redação, gente. Não precisa saber muita coisa, né? Nesse sentido, o filósofo Theodor Adorno combate a ideia da indústria cultural que homogeneiza os gostos e padroniza uma cultura em que todos devem eu ia dizer gostar, não é bem isso, eu preciso de um verbo mais adequado. Todos devem estar adequados ao mesmo padrão, seja tecnológico, seja na indústria da beleza, seja na indústria da moda, seja... Não é um bicho de 7 cabeças, por exemplo, trazer isso aqui para o teu repertório sociocultural numa redação. O tema da ESA desse ano, 2021, se é que temos ESA aqui, ó. Olha esse tema aqui, ó. A importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional. Eu vou te dar um tempo, e vou tomar uma água, tá? Eu vou te dar uns segundos para você pensar de que forma que a gente poderia encaixar isso no tema. De que forma a gente poderia encaixar isso? Se a gente está falando de indústria cultural, homogeneização da cultura, padronização dos gostos, a gente está falando de objetivos capitalistas, né? Manipulação, a gente pode falar de fake news. Nossa, gente, é muito contemporâneo isso. Se você tem esse tema aqui para dissertar, a importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional, você conseguiria trazer o Theodor Adorno? Não precisa nem responder aqui não, tá? Pode só pensar aí, deixa eu tomar uma água que eu já respondo. A importância da leitura para o aprimoramento pessoal e profissional. Eu de antemão posso te dizer o seguinte. Esse tema aqui, ele já te dá um norte, né? Parágrafo de desenvolvimento 1, você vai falar da importância da leitura para aprimoramento pessoal. Parágrafo de desenvolvimento 2, a importância da leitura para aprimoramento profissional. Como eu poderia trazer o conceito de indústria cultural, homogeneização dos gostos culturais, dentro desse contexto de aprimoramento, da importância da leitura? Ele fala sobre semi-informação. Olha só, eu não sei se eu traria com essa nomenclatura de semi-informação, mas poderia sim. Se você trouxesse, por exemplo, uma oração explicativa, entre vírgulas, dizendo o conceito de semi-informação. Essa nomenclatura precisaria ser explicada. Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer e tá correto, tá? Mas eu diria o seguinte, que um ser humano que lê para o aprimoramento pessoal desenvolve um senso crítico para perceber minimamente quando há uma manipulação, por exemplo, midiática, para alcançar determinado objetivo, por exemplo, uma campanha de venda de um celular, por exemplo, de um carro. Entende isso? Como eu traria Theodor Adorno? Eu diria que, dessa forma, dessa forma, a leitura torna-se importante para o aprimoramento pessoal, visto que é importante para o desenvolvimento do senso crítico. Nesse sentido, Theodor Adorno
contesta o papel das mídias, eu diria mídias sociais, hoje a gente não pode dizer assim, da cultura midiática ou da mídia, em relação ao seu poder de persuasão e de escolha e de liberdade de escolha em toda a população. Aí você discorreria ao longo do parágrafo, dizendo que um ser humano que lê, ele minimamente está pronto para perceber determinadas armadilhas do próprio mercado, da própria mídia, porque tudo isso é uma máfia. Veja, século 20, 1953. Eu acho que é 1953. Eu não anotei isso, eu só sei que é século 20, 1900 e lá vai alguma coisa. Show de bola! Então, ó, a prof falou do tema da FAB do ano passado, a professora falou ITA 2021 e a professora falou sobre o tema da ESA 2021. Se encaixa exatamente nessa vertente da indústria cultural do filósofo Theodor Adorno. Agora, você vai virar a sua página aí no seu caderno de repertório sociocultural e eu quero que você pense o seguinte: nós vamos para o filósofo dos três que eu escolhi. Esse filósofo aqui é o mais pop, porque óbvio que você já ouviu falar em Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, o meu sotaque carioca, Thomas Hobbes, eu nem falaria Hobbes, Thomas Hobbes. Claro que você já ouviu falar nesse cara aqui, ainda que você não saiba qual é a linha de pesquisa, quais as vertentes e abordagens, segmentos filosóficos que ele aborda, a professora hoje vai trazer para você. Um que puxa outro, vamos dizer assim, né? E que você não vai ter dificuldade de entender, tá? Eu juro que você não vai ter dificuldade de entender. E eu quero que você pense o seguinte comigo. Quando a gente fala de filosofia, pensa aí na época que você era do ensino médio. Eu ainda estudei filosofia na graduação, na faculdade. Filosofia, por causa da parte da educação, sei lá. Mas quando a gente fala do início da filosofia, a prof se lembra aqui, ó, porque na faculdade eu estudei, tá? No ensino médio, como dizem os militares, eu caguei, ó, pra filosofia. Mas na faculdade eu estudei. Aí a gente lembra de Parmênides, Tales de Mileto. Essa galera da filosofia estudava o quê? Água, fogo, coração, não é? Filosofia lá atrás, o início da filosofia. E quando a gente fala da evolução dos estudos filosóficos, a gente começa a perceber a filosofia tendo um envolvimento no cotidiano, observando as relações sociais, a maneira como o ser humano se comporta, às vezes até se confundindo com a sociologia, não é mesmo? Porque elas se cruzam, né? Então, a gente costuma dizer que o Thomas Hobbes, ele é o pai da filosofia política. Pai da filosofia política. Por quê? Dentre todos os filósofos, o pai não, um dos pais, né? Porque na verdade eram três, né? Que fizeram essa mesma abordagem que a prof vai trazer daqui a pouco. Ele e mais os outros dois, que era o Jean-Jacques Rousseau e... Quem é, gente? O Rousseau e o outro, eu não me lembro. Mas famosinho também. Esses três, que foram considerados pais da filosofia política, eles trouxeram para a filosofia o estudo da figura do Estado, da figura do governo, da figura da máquina pública. Professor Anderson, você está aqui prestigiando a minha live? Olha só, o professor Anderson é muito parceiro aqui, fechamento do estratagema, gente. Ele é maravilhoso, ele já desenvolveu e desenvolve. Locke, maravilhoso, tá vendo? Chegou na hora que eu precisava de você. John Locke, muito obrigada. Ele falou Locke, aí a prof lembrou do primeiro nome dele, graças a Deus. Tu viu que eu não tô tão doida, né? Pelo menos eu lembrei que era John. John Locke chegou aqui pra mim. Professor Anderson desenvolve um trabalho maneiríssimo com os concurseiros, porque a galera que faz concurso é muito descompensada, né? Aí o professor Anderson, ele trabalha inteligência emocional. Eu juro que ele coloca esse pessoal na linha. Ele tem um conteúdo maravilhoso e eu posso dizer isso porque nós temos alunos em comum. Se você não segue o professor Anderson, você está dando muito mole. Prof. Anderson.Peixoto.
filosofia não podia perder. Anderson, eu acho melhor você sair da live, meu filho, porque eu vou passar vergonha aqui, você sabe como é, né? Porque, pensa, um professor de filosofia aqui na minha live, eu vou falar besteira? Não vou, não. Mas a abordagem dentro da redação é bem superficial, né? É só pra gente... A gente faz uma menção. A gente faz uma menção de uma abordagem filosófica na redação, porque a gente não tem muitas linhas para dissertar. A verdade é essa, não que a filosofia não seja importante, né? É porque o candidato só tem 30 linhas, sabe? Então a gente faz, na verdade, uma menção. Aí, Anderson, eu estava dizendo para eles a respeito dos estudos, da evolução dos estudos da filosofia, né? Eu me lembro que eu estudei na faculdade, aquele início, né? Tales de Mileto, eu lembro do nome de Parmênides depois. E depois começou a ficar esse negócio sério, sabe? Essa galera assim mais virada no samurai, que observa o comportamento do ser humano, para de olhar para a água, para a fluidez do rio, do vento, do fogo, do mar, do ar, do coração. Começa... Obrigada, prof, muito legal você estar aqui. E começa a observar o comportamento do ser humano, e esse filósofo aqui, Thomas Hobbes, ele é considerado um dos pais da filosofia política, juntamente com Jean-Jacques Rousseau e o John Locke, que o professor Anderson muito me ajudou aqui nesta hora. E eu disse para vocês que eu abriria a discussão a respeito do filósofo, né, essa explanação, trazendo uma citação para vocês. Uma citação que definisse de alguma maneira a vertente que eu escolhi falar sobre esse filósofo, né? E olha só essa citação aqui. Gente, essa citação é famosíssima. Eu uso essa citação até no meu dia a dia. Eu juro, gente. Eu uso: o homem é o lobo do homem. Presta atenção, olha a profundidade. Você não precisa ser de humanas para você entender isso. O homem é o lobo do homem. Veja, a gente não precisa de outra espécie, de um ET, a gente não precisa de uma bomba. Olha, a professora de redação descomplicando a filosofia. A gente não precisa de uma bomba para destruir a gente. Nós somos autodestrutivos. O homem é o lobo do homem. Então, dentro da filosofia de Thomas Hobbes, nós somos altamente destrutivos, porque somos maus, somos cruéis, somos egoístas. A nossa natureza é uma boa porcaria. Ele, observando a gente, falou assim: deu errado, gente, deu errado, vocês não são bons, todo mundo é egoísta, vocês só pensam em vocês, ele se inclui, óbvio. Só pensam em vocês, cada um visa e objetiva seu próprio bem-estar, ó. E aí vamos de mal a pior se a gente não tiver na sociedade uma figura centralizadora para organizar as ideias. Na opinião dele, o homem não foi feito para viver em sociedade, né? Em sociedade. Porque se ele é egoísta, se ele é egocêntrico, pronto, reinou o caos, vamos nos matar, vamos acabar com a raça uns dos outros, mais ou menos isso. E aí ele é um filósofo que diz assim: olha, a figura do Estado é uma figura importantíssima, né? Você pode ter raiva do Estado, da máquina pública, do governante, mas é uma figura que representa a ordem, entende isso? Na concepção dele, de Thomas Hobbes, o Estado representa a ordem em meio ao caos. Porque nos mataríamos se não tivéssemos essa ordem. Isso é a concepção dele. Você pode pensar assim: mas e os homens primitivos, por exemplo, que não tinham uma lei, que não tinham uma ordem, né? Você poderia pensar isso, né? Bom, isso na concepção dele, o Estado tem esse papel. E lá na primitividade, o homem não tinha essa figura. Bom, não tinha. Quando a gente estuda tribos, né? Toda tribo tem um líder. Até as tribos indígenas tem um cacique, o pajé. Eu não entendo muito de índio, não, né? Mas a figura do líder é uma figura muito importante. Para centralizar e para canalizar nele, por exemplo,
decisões importantes, individualismo presente na sociedade capitalista. Olha, maravilhoso isso. Você consegue perceber que a gente consegue trazer o Thomas Hobbes até para um tema sobre capitalismo? Eu poderia falar sobre um tema de consumismo, um tema sobre produção de lixo, um tema sobre degradação do meio ambiente. Olha como esse cara é pertinente. Por quê? Por que isso? Porque na concepção dele, o homem objetiva os próprios interesses. Se ele tiver que derrubar centenas de árvores para construir a fazenda dele e abrigar as vaquinhas dele que vão ser responsáveis pela renda mensal dele, esse homem vai fazer isso. E se não tiver uma figura centralizadora do Estado para dizer, ei, peraí, você está deteriorando o meio ambiente. Não é por aí, não é por esse lado, não é desse jeito que funciona. Entende? Então, esse reconhecimento de que uma figura que representa a ordem, a lei, garantia da lei da ordem, a lei, a ordem, ele chama de contrato social. Já ouviu falar nisso? Contrato social. Essa nomenclatura é bem famosa. Se tem uma galera novinha aqui, tipo ensino médio, pré-vestibular, nossa, certamente já ouviu falar em contrato social. O que é o tal do contrato social? É você conceder a uma autoridade maior a permissão de gerenciar, entende? De gerir, falar assim, ó, bota ordem nesse negócio aqui, senão, meu filho, não vai sobrar pedra sobre pedra. A gente se mata, a gente derruba a árvore mesmo, a gente faz o que for preciso pelo nosso bem-estar. Desse jeito. Isso é contrato social, entende? E por isso que a frase o homem é o lobo do homem é muito pertinente. Porque, entende agora a concepção de que somos autodestrutivos? Somos autodestrutivos, porque a partir do momento que você vive em sociedade, mas você só pensa em você, se cada um pensa só em si, cada um, por exemplo, derruba um monte de árvores, exemplo, tá? Já que a gente está falando dessa questão do meio ambiente. Se cada um, por exemplo, derruba um monte de árvores pensando em si, eu vou abrir uma brecha aqui nesse lugar para eu poder construir minha casa. Aí o vizinho fala assim, bem pensado, até que esse terreno aqui ia ser legal. Vou abrir aqui também. Gente, já não haveria mais árvore no planeta. Porque todo mundo ia ter um terreninho e um puxadinho. Entende isso? Claro, né? Esse contrato social é um contrato social que tem boas partes e partes ruins também, é óbvio. Mas a análise desse filósofo é justamente essa. Há uma necessidade de uma figura de poder, centralização de poder nas mãos de alguém. E olha só, em relação às redações, aos temas de redações em que a gente poderia, por exemplo, encaixar Thomas Hobbes e esse conceito de homem egoísta, cruel e mau, do contrato social, eu trouxe 3 temas de redação de concursos militares para vocês. AFA, EAOF, que é um concurso interno da FAB, tá? E eu trouxe IME. O IME e um concurso de engenheiros. Tem um concurso de engenheiros para o EB que tem o mesmo tema de redação do IME, tá? Que quem organiza é o CFRM, quem organiza é a banca do IME. Então tem o mesmo tema de redação. Então olha só, dentro dessa temática, dentro dessa perspectiva, dessa vertente filosófica que a prof trouxe de Thomas Hobbes, eu consegui encaixar 3 temas de redação deste ano das bancas militares. Olha esse tema da AFA aqui. 2021. Acontece, entre aspas, tá? Porque isso aqui é a transcrição de um texto. Acontece que dá para levar vantagem em tudo, sem fazer com que os outros saiam em desvantagem. Eu vou repetir, tá? Olha só que interessante isso aqui. Acontece que dá para levar vantagem em tudo, sem fazer com que os outros saiam em desvantagem.
tecla SAP, né? Ou seja, para você se dar bem na vida, é possível isso, você levar vantagem, se dar bem na vida, ok? Não necessariamente você precisa puxar o tapete dos outros. Você não precisa colocar o outro em desvantagem para você conseguir se dar bem na vida. E aí a gente poderia falar exatamente sobre Thomas Hobbes. Por quê? Se não existe a figura do Estado, se não existe esse contrato social em que a gente cede ao Estado a permissão de gerenciar as relações sociais, pense, ia ser uma puxada de tapete atrás da outra pior do que já existe. Gente, olha, o povo mata por causa de R$2, gente. Né? Tá precisando muito. E deve estar mesmo, mas puxa vida, tirar a vida de alguém por qualquer motivo, sabe? É bizarro demais. Então veja, trazer Thomas Hobbes aqui nessa redação é completamente pertinente, porque dá para você ter sucesso e ser bem-sucedido na vida sem objetivar apenas os próprios interesses. E aí entra o contrato social, que é muito importante para que as relações entre as pessoas obedeçam uma certa ordem e um certo limite, para que aquele que leva vantagem não coloque o outro em uma posição de prejuízo ou de desvantagem, e às vezes até criminosa, né, gente? De cometer um crime, alguma coisa assim. Prof. Anderson, sem Estado seria uma situação de guerra de todos contra todos. E exatamente, eu me lembro, professor, que quando eu estava estudando aqui para essa live, e a palavra caos ficou na minha cabeça. Quando você fala assim, ó, sem o Estado seria uma situação de guerra de todos contra todos, a palavra caos ficou na minha cabeça. Seria um caos, um caos. Quem é que delimitaria as terras, né? Por exemplo, pensa, a gente hoje já tem gente brigando por pedacinho de terra. Imagina se não houvesse uma ordem e uma lei. Como as relações seriam caóticas, gente, não ia sobrar ninguém nessa terra. Primeiro, não ia sobrar pedra sobre pedra. E, em segundo lugar, não ia sobrar gente. Pura e simplesmente assim. Então, vocês entendem quando a gente traz a filosofia de Thomas Hobbes, a maneira como ele coloca a figura do homem como sendo autodestrutivo, como sendo o homem lobo do próprio homem, como a figura do Estado é importante nessa centralização. Olha o tema da EAOF desse ano. Preste atenção, que é o concurso interno da Força Aérea, tá? 2. A interiorização, um fenômeno atual e recorrente no Brasil. Assim como existe, por exemplo, pessoas que saem do interior e vêm para a capital, também existe um movimento contrário, né? E essa interiorização também é um movimento recorrente. E graças a um contrato social, você sai de uma capital e vai para a interiorização, e você não pode sair construindo lá porque é interior. Você também não pode sair construindo em qualquer lugar, né? O contrato social, o Estado que garante essa lei, que garante essa ordem, é garantidor, né, desse contrato também no interior, né? Não apenas nas capitais. Então você poderia citar a filosofia de Thomas Hobbes como muito interessante em relação à representação do Estado para garantir a ordem. A Raicinha tá falando comigo. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa citação no contexto ambiental. Não é? A gente depredaria o meio ambiente. Com certeza. Porque eu estou precisando fazer uma piscina na minha casa. Exemplo, atrás da minha casa tem um bosque, tem uma reserva. Acabou, não tem mais reserva. Vou fazer uma piscina. Aí o meu vizinho fala assim, que piscina boa, vou fazer uma piscina também. Gente, não ia sobrar reserva. Simples assim. Esse é o contrato social, tá? E por fim, dentro de Thomas Hobbes, eu traria para vocês o tema do IME
desse ano. A professora falou que o tema do IME desse ano é o mesmo tema do concurso de engenheiros do Exército, lembra disso? Que é a mesma banca que organiza o concurso de engenheiros do Exército. Olha esse tema aqui que gigante, gente, gigante. A luta contra a Covid-19. Ele tá dizendo para você assim, olha só, considere o contexto de pandemia, contexto pandêmico, tá? Aí ele diz assim, ó, a pandemia vivida como guerra na sociedade contemporânea. Presta atenção. Você vai dissertar sobre a pandemia vivida como guerra na sociedade contemporânea. Olha como eu traria a filosofia do pai da filosofia política do século XVI. Olha como eu traria nesse tema aqui. Ele fala que o homem é lobo do homem. Ele diz que o homem objetiva seus próprios interesses. Não é verdade? E quantas vezes você soube ou você viu nessa pandemia pessoas que pensaram apenas em si? Quantas vezes vocês viram pessoas, por exemplo, eu soube de N casos, a pessoa estava doente, estava com Covid, exemplo, mas ela estava precisando, por exemplo, sei lá, resolver uma coisa na rua, mas ela estava se sentindo bem. Eu fui testada para Covid, mas eu estava me sentindo bem, aí botei uma máscara e fui para a rua. Porque, segundo Thomas Hobbes, conforme Thomas Hobbes, o ser humano sempre é cruel, é egoísta, é egocêntrico e objetiva e enxerga apenas os próprios interesses. A gente viveu isso, a pandemia vivida como guerra na sociedade. De que forma eu atrelaria isso no contexto de guerra? Porque num contexto de guerra é salve-se quem puder. Num contexto de guerra, cada um pensando em si, cada um pensando no seu próprio interesse, querendo salvar a sua pele e o seu bem-estar. Entende isso? De que maneira que você poderia atrelar? Essa citação do Thomas Hobbes também é uma citação tão pequenininha, né, gente? O homem é lobo do homem. Eu não curto muito citações no texto. Eu prefiro entender a filosofia, eu prefiro entender o que aquele documento traz, por exemplo, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. Eu me sinto mais confortável citando o nome, dizendo de que maneira está atrelado ao tema, do que eu gravar um artigo, sabe? Porque, cara, decoreba no dia da prova não funciona. Pra mim não funciona, porque no dia da prova a gente está desestabilizado, principalmente se você não é aluno do professor Anderson, né, que trabalha com inteligência emocional. E aí a decoreba no dia da prova, só Jesus. A galera que comprou um número absurdo de álcool gel sem pensar, menino, Anderson, você soube da história do papel higiênico? Anderson, escuta essa, e os papéis higiênicos sumindo do mercado, gente? Quanto os jornais aqui do Rio, eu acho que o jornal que passa 1h da tarde na Globo, por exemplo, transmitiu isso para o Brasil inteiro. A quantidade de mercado que estava faltando papel higiênico, porque as pessoas estocaram papel higiênico. E álcool gel, ninguém pensa em ninguém. E máscara também, né, Anderson? Isso é viver um contexto de guerra. Eu vou garantir o restante que se lasque. Aí Thomas Hobbes se revirando nas catacumbas, pensando assim, tá vendo? Eu falei, juro, sério, do papel higiênico. Pode procurar, eu não tô mentindo. E aí Thomas Hobbes lá nas catacumbas, ó, se revirando, falando assim, tá vendo? Eu não tô falando que vocês objetivam sempre os próprios quereres. E a pandemia pode sim ser comparada a um contexto de guerra, tá? Encerramos a minha explanação a respeito de Thomas Hobbes, filósofo, um dos pais da filosofia política, século XVI. Vamos para o último. Eu não sei se eu posso dizer que ele é o meu queridinho, mas talvez esse seja o queridinho do século XXI, porque ele é contemporâneo, sabe?
E aí, o nome dele é Michael Sandel. O nome dele é Michael Sandel. Você escreve Michael Sandel. Michael Sandel. Agora a gente fala de um filósofo contemporâneo. A gente fala de um professor de Harvard. Ele já é um senhorzinho, né? Ele não é um senhorzinho velhinho, idosinho, não. Ele já é um senhor, só isso. Mas pensa numa cabeça boa. E esse cara aqui, o Michael Sandel, ele simplesmente, arrasta multidões, gente. O cara discursa e leva assim massas. Ele palestra para estádios, né, campos abertos. Morena Miranda. Essa característica egoísta do ser humano é citada no livro Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Muito bom. Eu acho que é Dawkins, eu acho que é assim que fala. Morena Miranda, olha, você já tem um livro, por exemplo, para citar como repertório sociocultural para qualquer tema que fale sobre um comportamento egoísta do ser humano. Você já tem, por exemplo, eu não sei se trabalha com personagens, narrativa, por exemplo, mas você já não precisa usar Hobbes, você pode fazer uma analogia com a explanação que esse livro faz a respeito do egoísmo do ser humano, viu? Repertório você tem, meu bem. Mas, que bom que olha, pra mim é maravilhoso receber um elogio seu. Pensa que eu estou me achando, um professor de filosofia dizendo pra mim assim, Camila, que aula. Puxa vida, tenho que ir demais. Muito obrigada, prof. Você só agrega sempre. Prof. Anderson.Peixoto, porque essa aula vai ficar gravada e a galera vai te seguir. O pessoal vai assistir e vai te seguir. Muito obrigada. Fica com Jesus, tá? Boa noite. Mas então, gente, prosseguindo e para o último filósofo da noite, vamos falar de um filósofo contemporâneo e o cara arrasta multidões. E tem um discurso que está na moda. Ele tem um discurso que está na moda. Não é à toa que esse cara arrasta multidões. Como sempre, vamos manter o padrão. Nos 2 primeiros filósofos, eu abri a minha explanação trazendo para vocês uma citação de cada filósofo. E olha essa citação aqui desse cara, do Michael Sandel. Ele diz assim, ó, quem faz sucesso tende a achar que é graças a si mesmo. Vou tomar uma água. Eu vou repetir, tá? Quem faz sucesso tende a achar que é graças a si mesmo. Pensa. Esse sucesso aí, sucesso profissional, sucesso na família, sei lá, ter uma família bem sucedida, equilibrada, né? Sucesso na vida, ter dinheiro na conta, fazer uma faculdade, tudo depende do que você considera como sucesso, né? Nossa sociedade tem vamos pensar a respeito do sucesso. Nossa sociedade, ela tem um conceito muito deturpado a respeito de sucesso, né? O sucesso é sempre atrelado ao dinheiro. Então pense nisso. Essa citação do Michael Sandel, filósofo, professor em Harvard do século XXI. Vivo, tá? Tá vivo. Quem faz sucesso tende a achar que é graças a si mesmo. Se é graças a si mesmo, nós estamos falando de meritocracia. Eu te falei que estava na moda. Eu falei, olha, ele arrasta multidões porque o discurso dele, as discussões dele estão muito na moda. E a gente vive uma sociedade, a gente vive num contexto social extremamente polarizado. Concorda comigo? Extremamente polarizado. Ou você é totalmente meritocrata, ou você é totalmente contra o conceito de meritocracia. E brigam, e não se bicam, e ninguém respeita ninguém, ninguém aceita ninguém, entende? Então esse cara defende o conceito de não meritocracia. Ele diz, olha, meritocracia não existe, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Isso é uma inverdade. Não é uma mentira, não, isso é uma inverdade. Entende? É isso que ele define. E ele diz assim, ó,
a armadilha, eu separei algumas frases dele, porque eu achei ele brilhante. Ele diz assim, ó, esse é o mantra do meritocrata, né? Ele diz assim, todo mundo pode vencer se tentar. Eu não tô colocando em xeque aqui, veja, eu não tô colocando em xeque aqui se a meritocracia é correta, se não é, se ela existe, se não existe. É óbvio que vocês vão perceber que eu concordo com o que ele diz aqui. Eu também não acredito em meritocracia. Eu acredito em vários fatores que contribuem para a ascensão de um sucesso, de um ser humano. Eu acredito. Mas a prof não está colocando isso em xeque aqui hoje. Eu só quero que você entenda esse conceito aqui para que você saiba aplicar isso aqui na tua redação, tá? Ainda que você não concorde, fala assim, professor, eu acho que meritocracia existe sim. Mas saiba colocar isso na tua redação. Depois você esquece, rasga a folha e fala assim, passei, não preciso mais disso, eu me libertei. Tá, ok? Vamos separar as coisas aqui. Então ele diz assim, ó, que não existe e que isso é uma armadilha, você pensar que todo mundo que vence, todo mundo pode vencer se ao menos tentar, né? Eu tentei, então automaticamente eu tentei e eu persisti, então eu automaticamente vou vencer. Não é. E ele diz o seguinte, a cultura da meritocracia e essa crença da meritocracia, ela traz para a sociedade consequências muito tóxicas. Vamos entender que consequências tóxicas na abordagem desse filósofo Michael Sandel. Ele diz que a meritocracia, ela traz um conceito, ela traz um comportamento arrogante. Eu consegui. Se você não conseguiu, é porque você não foi capaz. Olha isso, é muito forte, né, gente? Entende isso? Se você não conseguiu, é porque você não foi capaz. Você não conseguiu porque você não teve condições, porque você não teve uma boa família, porque você não teve boas oportunidades. Não, você não conseguiu porque você simplesmente não conseguiu. Não tentou o suficiente. Eu consegui, eu tentei, eu consegui, mérito meu, parabéns pra mim. Entende que você coloca o outro numa relação de inferioridade? E aí, essa arrogância, esse conceito de arrogância, ele está diretamente atrelado à questão da polarização. É por isso que existe uma polarização quando a gente fala do meritocrata e do não meritocrata. Porque o meritocrata se sente arrogante e superior. E o não meritocrata, ele entende que todo mundo está numa posição de inferioridade. E aí você tem cada vez mais essas camadas segregadas. E a gente vê como é que eu vou dizer? Como consequência dessa meritocracia, seres humanos que são arrogantes, que esquecem de que eles não chegaram lá sozinhos, né? Essa é a visão dele, viu? Que esquecem de que muitas vezes eles tiveram uma boa base familiar, um lar minimamente equilibrado, com comida na mesa, uma boa escola, ou pelo menos uma escola, mas que tinha amor em casa, que tinha professor, que o professor ensinou e o professor ajudou a chegar lá, que ele teve um primeiro emprego, o primeiro emprego deu experiência, né? E o meritocrata, ele tende a colocar todos numa posição de inferioridade, porque ele vai só subindo. Aí, olha só, a prof vai resumir para vocês um ciclo, o ciclo da meritocracia, tá? Pra gente já tá caminhando para os finalmente. A meritocracia ocasiona a soberba. A prof foi estudando e eu fiz essas minhas anotações, tá? A meritocracia ocasiona a soberba. E logo essa soberba e essa arrogância, né, provoca esse distanciamento e essa polarização social. Ou seja, são seres humanos cada vez mais independentes. Por que seres humanos cada vez mais independentes? Ora, se você é meritocrata e você conseguiu sozinho, significa que você não precisa de ninguém, né? Seres humanos independentes são seres humanos que são péssimos no convívio social, entende? São péssimos no convívio social.
E esses seres humanos cada vez mais independentes e arrogantes e soberbos, e dessa polarização política, isso provoca os famosos movimentos populistas que hoje nós estamos vivendo. Os movimentos populistas são os movimentos das minorias. Quem são as minorias? São os esquecidos, os deixados para trás. Os pobres, bem pobres, os miseráveis, que são aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. A gente pode falar sim de negros, nem todos, óbvio, porque existem negros que são financeiramente bem-sucedidos e têm uma vida financeira estável, mas porque, na minha concepção e na dele também, existe todo um pano de fundo, entende? Aí a gente fala da necessidade de movimentos populistas, tá? Então, olha só, vamos pensar na aplicabilidade da filosofia de Michael Sandel quando ele combate o conceito de meritocracia. Quando ele diz assim, ó, não existe sucesso por meio de meritocracia. Sucesso é resultado de uma série de fatores. Como a gente aplica isso no tema de redação? Olha o tema da EFON desse ano. EFON é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, tá? EFON 2021. A capacidade de resiliência do ser humano em imposições sociais. Eu vou repetir. A capacidade de resiliência do ser humano em imposições sociais. Ser bem-sucedido não é uma imposição social, é uma cobrança social, é uma imposição social e é uma imposição até para você sobreviver. Não é uma imposição só ideológica. A sociedade impõe ser bem-sucedido, eu sou contra. Não é só ideológica, é para a própria sobrevivência mesmo, né? Então, o tema, ó, a capacidade de resiliência, sabe o que é resiliência? É você recomeçar. Depois que deu tudo errado, você recomeça. Você tenta de novo. Você não para. Você não desiste. Você vai, concurseiro. Você sabe o que é isso, né? Concurseiro é um ser humaninho resiliente, né? Passou a prova, você fala assim, ano que vem tem mais. Eu vou conquistar essa vaga. Vocês são desse jeito. Os meus alunos, graças a Deus, são desse jeito. Então, ó, a capacidade de resiliência do ser humano em imposições sociais. Então, eu poderia dizer e abordar o ser bem-sucedido como uma imposição social. E dizer que o ser humano está o tempo todo tentando, né, ser resiliente pelo próprio mérito, mas muitas vezes ele não consegue. Mesmo sendo resiliente. Ele tenta várias vezes iniciar um curso superior. Ele tenta várias vezes. Vamos supor, eu estou falando de ser bem-sucedido, por exemplo, ingressar numa empresa que seja um pouco melhor, né? Sair de uma empresa, atingir um objetivo maior, subir um degrau na escalada do sucesso profissional, entende? Então, ser bem-sucedido tem a ver com uma imposição social e que não tem a ver só com o mérito. Esse seria o meu posicionamento da redação. Não tem a ver com o mérito. E aí eu traria o conceito de Michael Sandel, de que a meritocracia, ela não existe. E que o ser humano que em relação à imposição do ser bem-sucedido, se ele acredita na meritocracia e ele não tem um pano de fundo, muito provavelmente ele não vai chegar lá. Entende isso? Todo tema, por exemplo, que fale sobre minorias, sobre quem está correndo atrás do prejuízo, né? Sabe como é? Correndo atrás do prejuízo. Quem está nadando contra a maré, lembrei, contramão não é? Nadando contra a maré, por exemplo, cabe sim uma citação, uma menção a esse filósofo contemporâneo.
E olha como eu vou encerrar a live de vocês. Ele fala assim, ó, olha esse trecho aqui. Ele diz assim: os bem-sucedidos devem se perguntar se é verdade que o sucesso é atribuível inteiramente só a eles, ou se isso esquece até que ponto eles estão em dívida com a sua comunidade, seus professores, seu país, as circunstâncias da sua vida e, em suma, a sorte que os ajudou em seu caminho. Apreciar o valor da própria sorte na vida, essa que ele chama de sorte na vida, eu particularmente chamo da bênção de Deus, né? Uma questão pessoal minha. Apreciar o valor da sorte na vida pode dar lugar a uma necessária humildade. Gente, conviver em sociedade é necessário ter humildade para conviver em sociedade. Se a gente tem uma sociedade só de pessoas que acreditam no mérito, pelo amor de Deus, uma sociedade soberbos. Parte do problema é que as elites meritocratas de hoje sofrem uma falta de humildade. É o que chamo de arrogância meritocrática. E desafiá-la é um primeiro passo importante. Todo tema que versa sobre minorias, sobre alguém ou algo que está em desvantagem, cabe aqui um conceito, cabe aqui uma abordagem ainda que superficial dessa filosofia de Michael Sandel, filósofo fofo, vivo, professor em Harvard, século XXI. Bom, algumas pessoas me acompanharam desde o início. Eu vou fechar no computador, isso aqui tá salvo, óbvio que isso aqui eu vou transformar em material para o estratagema, não tem como. Isso aqui é material muitíssimo precioso. Essa live vai ficar salva. Feliz aqueles que assistirem essa live, porque esse é o novo padrão dos concursos de vocês. A gente pode pensar em repertório sociocultural, por exemplo, de N maneiras, né? A gente pode pensar numa figura pública. Você pode falar do Barack Obama, por exemplo, né? Que ascendeu. Se a gente fala de mérito, né? Exemplo, pensar numa figura pública. A gente pode falar do Barack Obama, que ascendeu. Ele não era... Essa história de que ele veio de uma família super pobre, não sei o que, isso é uma mentira, tá, gente? Isso não é uma falácia. Na verdade, ele venceu tudo e todos porque ele foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Aí sim. Né? Mas você pode pensar em repertório sociocultural de muitas maneiras. Pensar numa figura pública, pensar num documento, por exemplo, que garante direitos iguais a todos, né? Como a Declaração Universal de Direitos Humanos. Por que eu tenho direito à educação, por exemplo, mas essa educação não é oferecida de maneira igualitária, equitativa, eu acho que igualitária, equitativa, porque aí sim eu ofereci as mesmas oportunidades. Então, olha repertório, eu não tenho só a filosofia, posso citar uma figura pública, Obama, só pensando nisso, em temas sobre minorias e mérito. Eu tenho Declaração Universal de Direitos Humanos, eu tenho Constituição Federal, que também é um documento. Eu posso citar personagens de filme, deixa eu pensar, não consigo pensar assim, sei lá, bate pronto. Mas ter repertório sociocultural abstrato na ponta da língua e sabendo do jeito que vocês hoje entenderam as vertentes e abordagens, lógico, de maneira muito limitada, porque eles não estudaram só esse segmento. Hobbes, por exemplo, não estudou só sobre o contrato social. Ele não escreveu apenas sobre isso, lógico. Não vamos reduzir a obra de um autor, filósofo, não é isso, entende? Mas é muito importante que vocês tenham isso como coringas e como cartas na manga. O que eu posso adiantar para vocês é que o meu planejamento é fazer mais uma aula dessa com outros filósofos. Esse filme é maravilhoso! A Busca da Felicidade. Eu acho que é A Procura da Felicidade. Não sei. Em Busca da Felicidade. A Procura da Felicidade. É com Will Smith, não é? Gente, que aquele homem pensa em comer o pão que o diabo amassou, entre aspas. Maravilhoso esse filme. E ainda com um filho, né? E ainda tendo que criar o filho sozinho. Maravilhoso esse seu apontamento aí. Faz muito sentido dentro do nosso contexto. Então, qual é o plano da professora? Trazer uma próxima live com mais 3 filósofos
E aí, de repente, trazer um Bauman da vida, né, que vocês gostam tanto, para que você não fique utilizando só as mesmas citações da modernidade líquida, entende? Mas se você vai despreparado para a tua prova, sem saber filosofia, sem conceito de... Se você vai para a tua prova sem saber minimamente alguns conceitos de filosofia e alguns nomes, para mim, você vai cru. Cru. Simples assim. Porque a banca quer mesmo puxar teu tapete. Ela não quer te dar a oportunidade de você ter uma citaçãozinha assim na ponta da língua, sabe? Fácil, fácil. Ela não quer isso. Ela quer dificultar e ela quer que você tenha dificuldade para achar um repertório sociocultural. Se é um tema, por exemplo, que versa sobre polarização política, exemplo, né? A polarização política e suas consequências para a sociedade contemporânea. Olha isso. Aí você tem citação, você tem números, dados estatísticos do IBGE, frases prontas que você decorou, letra de música. Gente, Constituição Federal de 1900, sabe os conteúdos que são os mais básicos, que você deve ter também? Sabe? Então, veja, se vai para a prova militar, vai preparado para a guerra, porque as bancas não estão jogando para perder, tá? Bom, meus amores, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês até essa hora da noite. Eu espero que tenha sido muito produtivo para vocês. A professora está com matrículas abertas para a turma de Menção 22. É a turma que prepara para os concursos da FAB, os concursos de nível superior da FAB e concursos internos. A AFA não, é o único concurso que a prof não atende nessa turma, Academia da Força Aérea. E na semana que vem nós temos 3 dias seguidos de live, porque a inauguração é o lançamento do curso, na verdade. Então nós temos 3 dias seguidos de live, tá? Então vocês são muito bem-vindos, porque apesar de ser um lançamento de uma turma da FAB, são interessantes. É assim, a interpretação de textos motivadores, sabe? É bem interessante. Por nada, Raicinha, meu chuchuzinho. É isso, minha gente. Olha, muitos beijos para vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês, uma noite de descanso, uma noite de produtividade de estudos, conforme for, que seja uma noite de paz. Ó, um beijo para vocês e até a próxima.